Queria saudar aqui os nossos convidados e saudar principalmente a intervenção anterior do senador João Capiberibe sobre a nossa Amazônia. É sempre muito gratificante ver aqui os nossos parlamentares da região Amazônia trazer os problemas e repercutir aqui no Congresso Nacional, principalmente na casa da Federação, que é o Senado Federal, os problemas das nossas regiões, principalmente num Brasil desigual, onde as diferenças regionais são gritantes. E a Amazônia é um dos pedaços mais ricos do mundo. Lá nós temos a maior floresta do mundo, a maior quantidade de água doce do mundo, a maior biodiversidade do mundo, a maior reserva mineral do mundo. E, portanto, precisa ter políticas governamentais que possam aproveitar esse potencial para desenvolver o nosso país. O que a Amazônia quer é ser incluída no processo de desenvolvimento nacional. O que eu queria falar hoje, faz um ano da reforma trabalhista, da tal da reforma trabalhista, e faz realmente um momento que nós estamos terminando o nosso semestre, fundamental que a gente repercuta os problemas que hoje existem no nosso país. É uma mistura de tristeza, de angústia, o que hoje o Brasil está vivendo. A realidade em que estamos submetidos nos leva a sentimentos fortes. Nesta semana tivemos a exposição clara de como parte do judiciário brasileiro trata os seus desafetos. Ficou evidente a mania de grandeza de membros deste poder que se colocam na franca desobediência à legislação vigente, principalmente à Constituição brasileira. O juiz Sérgio Moro, alçado pela mídia ao posto de xerife nacional, perde a noção dos seus próprios limites. Com a arrogância que lhe é peculiar, insubordina-se contra a hierarquia que deveria manter, valorizar e respeitar. Mas, ao contrário, fragiliza o poder fundamental para o Estado democrático de direito. Imagine só um magistrado de primeira instância, por não gostar da decisão superior, tenta se colocar acima dela, desrespeitando decisão de segunda instância. Diante deste flagrante de respeito à jurisdição, é necessário tomarmos posição e exigir a devida aplicação das normas jurídicas. Aliás, o que é obrigação de todos os imbuídos em um cargo público. Como viver em um país que se diz democrático e não termos as garantias que lhe são próprias? Repito, vimos neste final de semana a clara e flagrante desobediência hierárquica de um magistrado que se acha acima da lei. Mas tudo está claro como a luz do dia. É parte do judiciário agindo de forma partidária, condenando aqueles que são da sua ideologia política e sendo amigáveis com seus, haja visto os recentes processos arquivados. Cadê a imparcialidade inerente à ação de julgar? Isto tudo gera grande desalento no nosso povo sofrido. Tudo isso com apoio da grande mídia instituída. O que nos resta? Será que precisaremos apelar às cortes internacionais? Somando a isso, estamos vivendo a pior realidade econômica dos últimos 15 anos. O número de desempregados cresce a olhos vistos. Segundo a avaliação do IBGE, a taxa de desocupação apurada no último trimestre foi de 13%. O número de empregados com carteira assinada no último trimestre caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior. E o número de empregados sem carteira assinada subiu para 6%. O que reflete
o grande aumento da informalidade, consequência da tal da reforma política feita aqui por este Congresso. Já não bastasse, esse caos cresceu também a quantidade de pessoas que não trabalham e nem procuram por uma vaga e, por isso, sequer figuram na lista oficial de desempregados. Temos hoje no Brasil cerca de 13,2 milhões de pessoas sem trabalho. Só neste trimestre, cerca de 500 mil pessoas foram expulsas do mercado formal. Este absurdo pode ser observado quando se verifica a população em alguns países desenvolvidos. O número de desempregados no Brasil equivale a toda a população da Dinamarca, Suécia e Noruega. Observe, então, senhores e senhoras, que o governo Temer tem feito com o povo brasileiro. Prometeu estimular a economia, porém nada cumpriu. Ao contrário, o dólar disparou, o emprego sumiu, restringiu as políticas sociais, congelando os investimentos por 20 anos em áreas sensíveis, como a saúde e a educação, e agora autoriza um aumento de 10% nos planos de saúde. É o executivo de costa para o povo, de costa para a nação. No Legislativo, a bancada do agronegócio aprovou na Câmara dos Deputados o uso de pesticidas proibido nos Estados Unidos e na Europa, com o pretexto de modernizar a lei do agrotóxicos. Mas o que realmente fará é levar veneno à mesa do brasileiro. As nossas riquezas estão sendo descaradamente entregues às grandes multinacionais. Veio a base de Alcântara, a Petrobras sendo aos poucos entregue e agora a Embraer. A Petrobras, cuja campanha midiática dizia que estava falida em 2016, não estava. Esse discurso foi arquitetado para lubridiar a opinião pública e entregar o nosso pré-sal, pois o caixa da empresa em 2011 era de 33 bilhões de reais e em 2017 era de 27 bilhões de reais. E não podemos deixar de lembrar que no governo Lula os investimentos na Petrobras passou de 17 bilhões para 75 bilhões de reais. A descoberta do pré-sal salvou e elevou a Petrobras à maior empresa do setor no ranking mundial. E o que acontece agora? Sob o mito da Petrobras quebrada, com o pretexto da corrupção de alguns funcionários, o governo procura esconder o desmanche concatenado por seus dirigentes com o propósito de saquear as reservas de petróleo e gás que estão sendo desnacionalizadas a preço vil. Isto não é culpa de governo anterior, e sim deste governo ilegítimo, haja visto que o PL 8939 de 2017, aprovado na Câmara, permite à Petrobras vender até 70% dos direitos de exploração do pré-sal às empresas internacionais. As multinacionais poderão abocanhar os lucros da produção no valor de 3 bilhões de barris, abrindo mão de um patrimônio de 95 bilhões de dólares, ou seja, 721 bilhões de reais, valor equivalente a 8 vezes o orçamento do MEC e 6 vezes o orçamento do Ministério Público. No governo Dilma e Lula, a gasolina sofreu apenas 13 reajustes. No Temer tivemos terríveis 225, com o diesel o número foi maior, 229 reajustes, enquanto os nossos governos foi apenas de 16. Esta brutalidade com o povo se dá pela política de preços praticados na atual gestão. O preço do barril do petróleo acompanha a volatilidade do dólar, diferente da previsibilidade de preços praticado no governo Lula. O que acontece com essa volatilidade é a elevação dos preços dos combustíveis no Brasil.
A distorção é também o que hoje os preços para o nosso povo chegam a ser bem maiores do que os praticados em outros países. Temos que nos contrapor a esta situação. Judiciário que não transmite segurança jurídica, executivo que pratica a política expoliativa e entreguista da nossa riqueza e do nosso patrimônio, e legislativo que não representa os desejos da maioria do nosso povo. Temos que nos contrapor a esse desmando antidemocrático dos poderes constituídos no exercício de suas atividades diárias. Eu espero que o Brasil encontre novamente seu caminho de fortalecimento da nossa democracia. Só assim poderemos recuperar aquilo que estava sendo construído no Brasil, um Brasil que estava diminuindo as desigualdades regionais, a desigualdade e as injustiças que vivia o nosso povo. Aproxima-se, portanto, a hora de eleger governos que volte a recuperar, principalmente a esperança e a fé do nosso povo. Primeiro, na democracia. Segundo, através da democracia, a gente tem condição de conquistar governos que possam resolver os problemas do nosso país. E é fundamental também que o nosso povo, a nossa população, se preocupe com os outros poderes, principalmente o poder legislativo, que não basta só eleger bons governos, mas é fundamental que também a gente eleja os chamados representantes do povo, que venham para cá repercutir os problemas do seu povo, das suas regiões, da sua cidade e dos seus municípios. Fundamental, portanto, que a nossa geração, que lutou tanto por liberdade, por justiça e por democracia, volte de novo às ruas e aproveitar as eleições de 2018, que seria um grande momento desse povo consciente e organizado recuperar a fé no nosso país e a esperança na classe política através dos partidos que possam recuperar a dignidade do nosso povo e da nossa gente. Por isso é fundamental que nós, dos partidos dos trabalhadores, estamos muito empenhados na liberdade do companheiro Lula, porque entendemos que foi injustiçado. Portanto, o Lula é inocente e nós temos condições de que no dia 15 de agosto faremos uma grande mobilização com a inscrição no TSE com o Lula presidente. E, portanto, muito obrigado, senhora presidenta, e dizer que nós temos muita crença e muita fé na democracia. Só a democracia, através das eleições de 2018, poderemos fazer essa concertação no nosso país. Obrigada, senador Paulo Rocha. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PROS, do Distrito Federal, o senador Hélio José. Quero cumprimentar a Sua Excelência, senador